prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Aleluia! Senhor, nós queremos te pedir Oh, Jesus maravilhoso. que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja da forma mais pura e transparente, clara, e que teu Espírito que vive em nós, ele possa discernir e mandar para as nossas mentes a compreensão exata daquilo que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus é que eu te agradeço e te louvo. Amém. Poder sentar, querido. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, irmãos, há alguns dias atrás eu estava comentando com o pastor Robenilson que eu estava assistindo, eu acho que pela 40ª vez, A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Um filme que chocou muita gente por causa da expressão da violência contra Jesus, que foi no momento da prisão até a crucificação. Muita gente ficou desagradado com aquilo, com aquele filme, porque ele mostrava Jesus sofrendo de uma forma que nenhum filme anteriormente tinha mostrado, porque ele foi muito fiel ao que diz a palavra, ao que está escrito na Bíblia. Jesus, ele foi totalmente mutilado naquele filme, assim como foi também na realidade. As chicotadas que Jesus tomou foi de chicotes que na ponta tinham grampos de ferro para dilacerar a pele. Nos filmes que a gente está acostumado a ver, que eu estava acostumado a ver desde pequeno, era um chicotezinho de pano, não era nem de couro, era de pano, que batia assim e a gente nem percebia, nem via o que realmente tinha acontecido, e a gente não tinha noção. Eu digo por mim, eu não fazia a mínima ideia de que foi tanto sofrimento por nós que Jesus passou. Mas o que me chamou mais a atenção foi que no momento em que Jesus foi preso, Pedro, ele tomou-se de ira e arrancou, desembaiou a espada e foi até o soldado que foi prender Jesus e arrancou-lhe a orelha. Porque ele, acredito eu, que estava imaginando, não, eles não vão prender o mestre. E Jesus tinha acabado de dizer a ele: Pedro, eu lhe asseguro que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. 3 vezes tu me negarás. E naquele momento eu acho que ele ainda não estava pensando que ia acontecer isso. Ele falou: não vou deixar que aconteça nada com o mestre, porque eu não vou negá-lo. Eu não vou negá-lo. E Jesus diz para ele: guarda a tua espada, Pedro. Não é assim. O que tem que acontecer, já estava certo. Jesus já veio sabendo que ele seria sacrificado, para que nós tivéssemos o perdão e a remissão dos pecados. E naquele momento, Jesus foi preso, foi levado para julgamento. Quando ele chegou no Sinédrio, Pedro, ele não pôde entrar a princípio. Então ele ficou de fora, olhando. Logo em seguida, como ele conseguiu entrar, ele observou de longe tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, alguém o reconheceu e falou: ora, você que estava andando com ele. Ele falou: não, você está enganada. Ele negou a primeira vez. Depois de algum tempo, creio que
em torno de 1 hora, que estava acontecendo toda aquela situação com Jesus e Pedro apenas olhando de longe, alguém o reconhece novamente e falou: sim, você estava sim com ele. Você estava com ele. E ele diz: não, você está louco. Eu não o conheço. Ele negou pela segunda vez. Aí, logo em seguida, uma terceira pessoa chega para ele e diz: eu vi você caminhando com ele. Você é sim seguidor, você é sim discípulo dele. E ele disse: quantas vezes eu tenho que dizer a vocês que eu não o conheço? Ele negou pela terceira vez. E o galo cantou. No filme não mostra o galo cantando, mas a palavra diz que cantou. E logo em seguida, Jesus fitou Pedro nos olhos. Ele olhou diretamente nos olhos de Pedro. E Pedro sentiu um remorso tão grande. Ele sentiu um remorso de um tamanho tal que ele não conseguiu se conter. Ele se retirou, ele saiu desesperado e começou a chorar. Em prantos ele saiu daquele lugar. Você já parou para pensar nisso? Pedro negou Jesus diretamente. Pedro andou com Jesus o tempo inteiro. Mas naquele momento, eu acredito que Pedro sentiu medo. Porque aquele povo estava com sangue nos olhos. Eles queriam ver a morte de Jesus. Mas o medo de Pedro foi maior do que a convicção dele. Jesus já tinha predito a ele que ele ia o negar. E nem assim ele conseguiu resistir. Ele realmente negou Jesus 3 vezes. Nos dias atuais, nós enfrentamos situações diárias todos os dias, situações em que a gente muitas vezes não tem controle. Mas a gente tem sempre 2 escolhas: permanecer no que diz a palavra, vivendo o que diz a palavra, ou negar Jesus. Existem 3 tipos de maneiras de negar a Jesus. A primeira é a negação direta. A negação direta é para pessoas que dizem: olha, as palavras de Jesus só serviram para aquele tempo, para o tempo onde ele andou na terra. Hoje em dia não se aplica nada disso. Alguém aí já ouviu alguém falando isso? Alguém aí já ouviu alguém dizendo assim: não, tudo era de acordo com aquela época. Hoje em dia é uma época diferente, nós temos que nos adaptar. Mas a palavra não diz isso. A palavra de Deus diz que as palavras do Senhor jamais passarão. Mas às vezes a gente esquece disso, não é verdade? Ou algumas pessoas esquecem disso. Essa situação pode até parecer incomum, mas é mais comum do que a gente imagina. Essa é a primeira forma de negar, a negação direta. Existe um outro tipo de negação. O segundo tipo é a negação passiva. A negação passiva é quando aquele que recebeu Jesus como Salvador, ele quer Jesus só para si. Então, ele não fala de Jesus para ninguém. Ele sente uma timidez excessiva, uma coisa que nem sabe explicar. Mas ele não consegue falar de Deus para ninguém. Ele está na igreja o tempo todo, ele está pulando, está adorando, ele conhece a palavra de Deus, ele recebeu aquilo que Deus tem para ele. Mas parece que ele quer só para si. Essa também é uma forma de negar Jesus. Porque normalmente quando a gente está vivendo uma situação boa, nós gostamos de compartilhar com alguém. Ninguém consegue se conter.
Quando alguém, por exemplo, é abençoado no trabalho mesmo, você recebeu um aumento, você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje. Quando você chega em casa, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Uma festa. Vamos fazer um churrasco no fim de semana e vamos convidar todos os meus amigos porque o meu salário dobrou. É uma coisa boa, não é verdade? É difícil de acontecer, mas é boa. Mas quando a gente recebe Jesus, a gente recebe a salvação. Amém. Para que coisa melhor do que a salvação? Não existe nada melhor que a salvação. E aí, essas pessoas que fazem essa negação passiva, eles encontram muitas pessoas que precisam de Jesus, que precisam ouvir da salvação de Jesus, mas ele não fala. Ele não diz nada. Ele não fala para essa pessoa: existe um Deus que pode tirar você dessa situação. Existe um Deus que pode te trazer vida. Existe um Deus que pode trazer a cura. Ele não diz. Essa é a segunda forma de negar Jesus. Às vezes a gente acha que negar Jesus é só fazer como Pedro fez. Eu não conheço ele. Vocês estão enganados. Quantas vezes eu preciso dizer a vocês que eu nunca nem ouvi? Misericórdia. A terceira é a negação farisaica. A negação de fariseu. O que os fariseus faziam naquela época? Eles simplesmente falavam das leis, falavam de tudo, mas não obedeciam e não faziam nada daquilo que eles falavam para o povo fazer. Eles criavam toda uma situação quando as pessoas não faziam aquele escândalo, mas eles mesmos não faziam. E nos dias de hoje, se a gente for trazer para a igreja, é como aquelas pessoas que recebem Jesus, falam de Jesus para todo mundo. Não escapa um. Todo mundo que passa por perto, você conhece Jesus? Viu Jesus? Olha, você tem que viver as presenças de Jesus. Você tem que andar nos caminhos de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que largar os seus vícios e viver para Jesus. Mas ele mesmo não faz nada disso. E pode até haver uma situação do seguinte: camarada, viu? Camarada está pregando, está fazendo tudo conforme se espera de um cristão. Mas de repente, ele está no trabalho, alguém pisa no carro dele e ele começa a soltar palavrões. Na igreja ele fala que isso não pode. As pessoas que estão ao redor, ele diz que não pode. Mas ele faz quando não está na presença das pessoas. E aí, quando alguém vê e questiona: mas rapaz, você é uma pessoa tão crente, como é que você faz um negócio desse? Aí fala: não, ele me tirou do sério, rapaz. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. Isso aí foi um caso, só foi a carne. Infelizmente eu dei vazão à carne. Jesus se deixou ser açoitado com chicotes, com grampos de ferro na ponta. Jesus apanhou sem culpa. Jesus foi mutilado, a sua carne, a sua pele foi cortada, o sangue de Jesus caiu ali naquele lugar. Ele, com todo o poder, não fez nada. Você imagine se a gente for replicar cada coisa que alguém faz contra a gente. Se a gente for repetir palavras escusas todas as vezes que alguém falar também com a gente. Nós temos que ser diferentes.
Nós temos que viver a vida de Cristo, porque se não fosse, a gente não pode dizer, Cristo vive em mim. Como é que nós podemos dizer que Cristo vive em nós? Não é verdade? É ou não é? Essas três formas são as três formas mais comuns de se negar a Jesus. Mas uma coisa que me chamou a atenção também no filme foi: quem é que pode negar Jesus? Quem pode negar Jesus? Quem pode negar alguma coisa? Só quem conhece uma determinada coisa, não é verdade? Se você tem uma amizade com uma pessoa, mas é uma amizade que não é tão profunda, e alguém chegar e falar para você algumas coisas, olha, fulano estava fazendo isso, você estava andando com ele, fala, não, tá doido, eu falo com ele assim, ele passa, oi, oi, e acabou. Não tenho nada com ele, é só oi, oi. Não é verdade? Então, para poder se negar a alguém, se negar que conhece alguém, para ignorar essa pessoa, temos que conhecer, mesmo que seja um pouquinho. Uma pessoa que você não conhece, que passa na rua, é fácil de você ignorar ela, não é não? Se você não conhece mesmo, as pessoas não vão nem te perguntar, porque sabe que não tem nenhum relacionamento, a pessoa passa todo dia na rua, nunca falou com você, então sabe que não fala, sabe que você não conhece. Mas se você está todo dia dizendo, eu conheço fulano, eu conheço fulano, eu conheço fulano, e fulano, e ciclano chegar para você e falar, rapaz, fulano fez isso, você estava doido? Não, rapaz, tá doido. Eu falo assim, só oi, oi, e acabou, não tenho nada com ele não. É fácil de negar. Em João 8,31, tem assim: então disse Jesus aos judeus que havia crido nele, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para sermos discípulos de Jesus, nós temos que procurar o tempo inteiro se achegar a Ele, a ter intimidade com Ele, a saber quem Ele é realmente em nossas vidas. Porque se alguém chegar para questionar qualquer coisa de Jesus, vai dizer, não é verdade. Porque eu conheço de perto. Jesus ainda disse em João 14,6, assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai sem intermédio de Jesus. Por isso, mais uma vez, eu digo, temos que continuar procurando conhecer Jesus mais a fundo, procurar ter intimidade com Deus cada instante. Abandonar as práticas que muitas vezes achamos que não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa normal, todo mundo faz. Não tem problema. Vamos deixar isso de lado e vamos seguir Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Naquela situação de quando prenderam Jesus até a crucificação, o povo estava ensandecido, gritava diante de Pilatos, queremos que mate-o, crucifica-o. Trocaram Jesus por um assassino. Pilatos disse, temos dois, e como sabem, na Páscoa nós soltamos um prisioneiro. Nós temos aqui Jesus, a qual eu não achei nada que possa condená-lo, e temos Barrabás, um assassino conhecido de todos vocês. Quem vocês querem que seja solto? E o povo gritou, Barrabás.
Barrabás, o assassino. O assassino. Mas esse mesmo povo que estava gritando pela morte de Jesus, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, eles ovacionaram, eles pegaram ramos e ficaram na entrada de Jerusalém, como se Jesus fosse realmente o rei deles. E pouco tempo depois eles estavam pedindo a morte de Jesus, porque eles se deixaram levar pelo que diziam os fariseus. Nós temos que ter muito cuidado com o que ouvimos e com o que vemos. Porque às vezes uma coisa parece boa aos nossos olhos. Às vezes alguém está falando com a gente de alguma forma que você, poxa, acho que essa pessoa tem razão. Mas nós temos que buscar na palavra a verdade. Nós temos que buscar na palavra o que fazer. Porque ou cremos ou não cremos. Ou temos fé ou não temos fé. O povo começou a discutir com Jesus no livro de João, no capítulo 8. Existe uma discussão dos judeus com Jesus, porque eles não acreditavam de forma nenhuma que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, dentro do templo, questionando, e eles replicando. E Jesus questionando e eles replicando, até o ponto que Jesus disse assim, João 8,55: todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. Eles estavam falando a respeito do Pai, de Deus. E se eu quiser, e se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso. Por mais que aquele povo quisesse que Jesus dissesse, fala que você não conhece só para a gente largar você em paz. E Jesus dizia, não, eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu vou estar mentindo, eu vou ser mentiroso. Assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço. Jesus quis dizer, eu conheço o Pai, vocês não, porque vocês não estão fazendo conforme as próprias leis que vocês dizem. Os fariseus. Jesus fala, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Se eu estou aqui, é porque o Pai me enviou. As minhas palavras não são minhas, mas são do Pai. E qual é a posição que nós temos hoje em dia? Nós seguimos a Jesus? Nós podemos dizer, eu conheço a Jesus. Eu conheço verdadeiramente e obedeço a sua palavra. Confesso que quando eu estava meditando nessa palavra, meu coração ficou meio triste. Porque eu comecei a me autoavaliar, me autoanalisar e comecei a observar alguns pontos que estavam em falha com Deus. Alguns pontos em que precisava ser corrigido. Por isso é importante a gente buscar, a gente estudar, a gente conhecer a palavra de Deus na essência. Porque a gente vai saber todos os passos que estamos dando fora dos caminhos de Deus. E por mais que Deus tenha misericórdia de nós, nós não podemos continuar fazendo as coisas que não agradam ao Pai. Nós sabemos que a sua misericórdia é infinita.
no exemplo de Pedro, após a negação, Pedro, ele foi perdoado por Jesus e houve um arrependimento sincero dele. E quando houve esse arrependimento, Pedro se tornou um grande anunciador das boas novas de Cristo. Inclusive no próprio Sinédrio, onde ele negou Jesus, ele voltou para se redimir. Creio eu. Ele voltou e falou assim: eu, que aqui eu neguei, agora eu digo, eu conheci o Deus, eu conheci o Filho do homem, eu conheci aquele que veio para que nós tivéssemos vida, eu conheci aquele que veio para que os doentes fossem curados, eu conheci aquele que veio para que quem tivesse um problema fosse resolvido. Esse é o nosso momento de fazermos como Pedro e nos redimirmos totalmente com Jesus. Se buscarmos o nosso interior, nós vamos encontrar alguma coisa que nós fizemos que foi um tipo de negação a Jesus. Mas eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor é infinita. Amém. E ela é sobre nós. E se nos arrependermos verdadeiramente, nós podemos viver as promessas que o Senhor fez. Jesus disse que em João 14 que Ele iria preparar um lugar, mas Ele voltaria para nos levar para Ele mesmo. Ele disse que nós conhecemos o caminho para onde Ele foi. E disse que Ele é o caminho. Esse é o momento da gente nos autoavaliar. É o momento da gente entender que ter Jesus, conhecer Jesus, viver o que Jesus nos ensinou é necessário para que possamos chegar até a presença de Deus. E Jesus confesse diante dos anjos de Deus que nós somos salvos. Na própria palavra, Jesus diz em Lucas 12:8: digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É muito sério. É muito sério. Eu acredito que nenhum de nós quer ser negado por Jesus diante dos anjos de Deus. Mas para que isso aconteça, precisamos usar da misericórdia que o Senhor tem por nós e nos arrependermos, por menor que seja aquilo que ainda está nos afastando de Deus. Nós temos que deixar de lado. Nós temos que transformar a nossa vida totalmente. Totalmente. Porque só assim estaremos diante de Deus, diante de Jesus, e Ele confessará diante deles. Ele falará sobre nós. Por isso que, embora haja
a possibilidade de perdão, a gente não pode considerar a hipótese de negar Jesus em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Nós precisamos muito nos dias de hoje voltar ao tempo em que nós entrávamos nas igrejas, nos templos com reverência, porque sabíamos que o Senhor estava presente ali. Nós não podemos confundir a liberdade que Deus nos dá. Nós temos a liberdade de estar diante de Deus, de estarmos na presença de Deus. O véu do templo foi rasgado para que isso pudesse acontecer. Mas para estarmos diante de Deus, temos que ter reverência diante de Deus. Antigamente, quando chegava na igreja, nós nos ajoelhávamos e orávamos, porque nós estávamos diante do Senhor. Nós pedíamos, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, neste momento. Isso mudou muito nos dias de hoje. A gente não pode deixar que essas coisas do tipo, o mundo hoje é mais moderno. Mas se Deus é o mesmo, por que que hoje Ele vai aceitar dessa geração uma adoração doente? Por que que Deus vai aceitar dessa geração uma adoração fraca? Deus quer o melhor de nós. Ele quer o melhor de nós. Ele não quer que a gente se sacrifique, porque o sacrifício foi Jesus. Mas Ele quer que a gente deixe de lado as nossas vontades. Ele quer que a gente deixe de lado o nosso orgulho e faça apenas aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse: eu venci o mundo. Ele quis provar que nós podemos. Nós precisamos voltar e dizer para as pessoas nessas ruas. Antigamente tinham as pessoas que distribuíam um folhetinho. Eu acho que hoje, porque as pessoas têm o WhatsApp, acham que não tem mais a necessidade. Muitas pessoas alcançaram a salvação, alcançaram Jesus Cristo por causa desses folhetinhos que eram distribuídos antigamente. E era uma coisa simples. Tinha pessoas que andavam com os folhetinhos no ônibus, sentava na cadeira na frente, todo mundo que descia, ele entregava: toma aqui, Jesus te ama. Eu cansei de ver isso, mas hoje a gente tem vergonha. Se a gente tem vergonha de fazer isso, a gente está negando a Jesus. Hoje em dia a gente não pergunta às pessoas: você conhece Jesus? Outras pessoas já me perguntaram por essa vida: você já conhece Jesus? Você conhece a vida abundante que Jesus prometeu para os seus? Todo mundo ouve falar de Jesus, mas ninguém sabe profundamente quem é Jesus enquanto não o conhece verdadeiramente na palavra. É aqui que conhecemos Jesus. Nós não podemos querer apenas impressionar como cristãos, gritar, berrar, pular, dizer que estamos no Espírito, mas quando a gente sai, não tem nada para oferecer a quem precisa. A vida cristã plena, tranquila, alegre, feliz, ela tem que ser tão natural como o perfume das flores. Ela tem que ser tão natural para nós como o perfume das flores. Ele está ali,
na flor. Simplesmente, se você quiser sentir, você vai lá, cheira, o perfume está lá. A essência está lá. E a essência de Cristo, a essência de ser filhos de Deus, está em nós. Porque é só dessa forma que nós podemos dizer, com toda certeza, a quem perguntar, que Cristo vive em mim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Cristo vive em mim. Você pode repetir: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia, ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Que nós possamos deixar na cruz tudo que passou, que possamos deixar na cruz as nossas dificuldades, mas não as nossas dificuldades financeiras, não as nossos problemas de saúde somente, mas que a gente possa deixar na cruz as nossas falhas, que a gente possa deixar na cruz as negações que temos feito diante de Jesus, para que a morte de Jesus tenha um significado em nossas vidas, para que a morte de Jesus tenha um verdadeiro significado em nossas vidas. Cada um no seu lugar, olhe para dentro de si. Se veja dentro do seu lar, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no percurso para a sua escola, para o seu trabalho, para o supermercado, em qualquer lugar, em qualquer situação por onde você já passou. Analise se em algum momento você chegou perto de negar Jesus, ou se chegou a negar Jesus. Se você deixou simplesmente de falar de Jesus para alguém que você estava vendo nitidamente que precisava ouvir. O amor de Cristo, Ele te chama para perto dele. Ele te chama para estar próximo dele. E assim como Ele te chama, Ele chama outros. Mas esses outros precisam de um canal para chegar até Jesus. E nós somos esse canal. Somos nós que podemos fazer a ligação dessas pessoas até Jesus, para que Jesus possa levá-los diante do Pai, para que eles recebam também a salvação assim como nós, para que eles recebam o perdão assim como nós. Nós somos a ligação. Os campos estão brancos. E onde estão os ceifeiros? Tem muita gente nesse mundo precisando de nós. Nós não somos super-heróis. Nós não somos feitos de aço, como diz a canção. Mas nós, que temos Cristo vivendo em nós, temos um poder muito maior.
Precisamos fazer uso desse poder. Precisamos fazer uso daquilo que o Senhor nos deu, para aquilo que o Senhor nos capacitou a fazer. Não podemos enterrar os nossos dons. Nós confiamos em Cristo. Nós confiamos no amor de Cristo. Nós temos fé. Glória, 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 Deus Santo nome. É o firme fundamento daquilo que nós podemos ver. E diz que, imagine, que tudo isso que nós vivemos, tudo isso que nós vemos, foi criado por algo, por alguém, e que não vemos. Deus criou tudo que nós vemos apenas com a sua palavra, a sua voz. Tudo. E se foi por apenas uma voz, um comando de Deus, que tudo foi criado e formado neste mundo. Não existe lugar melhor do que estar na presença desse Deus. Não existe lugar melhor para estar do que na presença do Todo-Poderoso Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz as minhas falhas, vou deixar na cruz as minhas vontades, o meu eu. Eu vou deixar na cruz o meu orgulho. Porque não somos nada diante de Deus e não podemos cobrar a Deus nada. Porque até a nossa salvação não merecíamos. Mas nos foi dado pela graça. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Glória a Deus. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Então não negue. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Deus tem
ama. A palavra de Deus diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida de Jesus, em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Eu dependo desse amor, Senhor. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Se você confia, declare: eu confio no seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou.